Marcelo era profundamente misericordioso, sem deixar de ser um amante da verdade. Estudioso profundo e autodidata da doutrina católica, mantinha uma postura firme face às propostas ou ensinamentos contrários, jamais compactuando com o erro em questões de fé e moral, esclarecendo as fontes bíblicas e magisteriais que revelavam o ensino correto, ao mesmo tempo em que fazia com mansidão e humildade de coração. Nele se cumpria perfeitamente o imperativo: odiar o pecado, mas amar o pecador. Muito bonito o jeito que Marcelo encontrou para advertir as pessoas sempre que estivessem prestes a agir mal. Cheio de delicadeza e caridade, dizia, abre aspas, isso não convém, fecha aspas. O amigo Ivan Farias relembra essa postura do Marcelo, abre aspas. Pronunciada sempre no momento de uma decisão onde a precipitação talvez direcionasse para um desfecho não acertado, Marcelo sempre dizia, não convém. Não com o sentido de uma negativa, muito pelo contrário, servia para aprofundar-se mais na meditação sobre o assunto, para tomar-se uma atitude correta. O não convém era praticamente um convite para a reflexão naquele momento. Fecha aspas. Seu caminho de retidão refletia-se sempre em seus testemunhos. Certa vez, confidenciou que quando rezava o credo anteriormente à sua conversão, omitia a parte na Santa Igreja Católica, indicando sua resistência em aceitar a relação substancial de Cristo com a Igreja, ao passo que, posteriormente, pôde compreender que foi por ela, a Igreja, que teve conhecimento da plena verdade sobre o ser humano e sua salvação em Jesus Cristo. Assim, seu amor à Igreja foi intensificando-se ao ponto de amá-la com um coração de filho. Esse amor levou-o a defender com heroísmo a Santa Igreja perante os colegas universitários e professores, todas as vezes em que era atacada. Eduardo Chinato Ribeiro conta que durante os tempos de graduação, Marcelo sempre defendeu sua fé de forma aberta, não se furtando em nenhum momento em questionar os professores quando faziam colocações contrárias à Igreja. No que tange às relações humanas, não obstante ser um jovem atraente pela boa aparência e riqueza interior, Marcelo nutria um profundo respeito pela figura feminina, na qual enxergava a beleza do Pai Criador, demonstrando assim um coração casto, puro de sentimentos e de atitudes. Eduardo Cens dos Santos, colega de faculdade, relembra que certa vez elogiou a beleza de uma aluna de outro período, usando palavras de quem ainda não aprendeu a lidar com os hormônios. Enquanto que o elogio do Marcelo foi, abre aspas, sim, uma bela filha de Deus, fecha aspas. Em uma sociedade exposta ao forte apelo sexual, no mínimo incomum para um jovem. E vivendo em uma época em que o namoro foi banalizado e que os jovens se acostumaram a ficar, sendo que isso muitas vezes significava a troca momentânea de beijos e carícias e até mesmo o ato sexual sem qualquer compromisso, Marcelo encarava o relacionamento a dois com seriedade, sem perder o bom humor. Dizia ele, abre aspas, o beijo é uma demonstração de afeto própria do namoro. Namoro que é cristão tem a vista de um matrimônio. Cristão não fica, namora. Cristão namora para trocar interioridades e não intimidades. Namora para preparar-se para um santo matrimônio. Portanto, não namora para passar tempo ou a mão onde não deve. Fecha aspas. Esse respeito pela dignidade da mulher e o companheirismo foram virtudes comprovadas pela namorada. Relata ela, abre aspas, namorei o Marcelo, meu companheiro de grupo de Emaús, e o admirava por sua inteligência e seu comportamento. Tivemos um relacionamento efêmero. Não sei se chegou a 3 meses, talvez devido às divergências de personalidade, que acabamos aceitando com maturidade. Guardo na memória o carinho que ele sempre teve comigo. Tivemos um namoro casto. Marcelo foi um homem íntegro, respeitador e muito companheiro, e continuou assim mesmo com o fim do relacionamento. Fecha aspas. Sua compreensão sobre a sexualidade humana ficou registrada na discussão em um fórum de Emaús acerca do assunto, onde revela-se a total fidelidade ao magistério da Igreja e a firme convicção da castidade como virtude, tanto para solteiros quanto para os casados, e destes ao optarem pelos métodos naturais de planejamento familiar. Sobre este assunto, disse Marcelo, abre aspas, queridos, há 2 opções para o casal,
Ou ele escolhe um período fértil para o ato de doação, que é o relacionamento afetivo sexual, ou escolhe um período infértil. Ao escolher o período fértil, não deve o casal fechar-se ao dom de Deus que o filho significa. Não deve dizer ao bom Deus que quer apenas aquele momento, sem abrir espaço para que ele faça a sua vontade. O recurso ao período infértil, de forma absolutamente natural, é a forma adequada para se planejar a família. Que forma bonita, repleta de solidariedade e temperança. O verdadeiro amor sabe esperar, e mesmo se alegra em esperar e aderir aos desígnios de Deus. Fecha aspas. E falando de amor, que imenso amor a Jesus Eucarístico tinha Marcelo. Apaixonou-se profundamente pelo Santíssimo Sacramento. Marcelo foi vivendo pela Eucaristia, deixando-se transformar pela presença real de Cristo, buscando-a por puro desejo e não por estrita obrigação. Marcelo viveu com intensidade o mistério da fé, em que Jesus por inteiro, corpo e alma, humanidade e divindade, se oferece como alimento.